Eu sou Joaquim Gama, coordenador dos cursos regulares, esses cursos que vocês prestarão processo seletivo. Temos aqui Dione Leal, que trabalha também comigo. Nós estamos aí à frente, junto com um grupo enorme de pessoas, na estruturação e na organização das ações da SP Escola de Teatro. E esse espaço, que nós denominamos SP, Diálogos da SP, é sempre um espaço aberto exatamente para o público se encontrar com os artistas, para que haja um espaço de troca e possamos falar do trabalho, das questões que nós desenvolvemos aqui. E nós pensamos, especialmente neste semestre, fazer um Diálogos da SP direcionado exatamente para a escola, para as questões dos cursos, para a estruturação do nosso trabalho. Mesmo porque é um projeto que existe já há muito tempo, né? Como ela disse, ela acompanha desde o início. A escola tem 6 anos de existência, mas 3 anos antes da escola existir, um grupo de artistas, né, se reunia semanalmente para pensar de que maneira seria essa escola, de que forma ela seria estruturada. Na verdade, esse grupo de artistas partiu de uma pergunta que é: que escola nós gostaríamos de ter estudado para aprender teatro? E foi a partir dessa pergunta que foram ocorrendo as formulações. Então, a SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, tem esse segundo nome, Centro de Formação das Artes do Palco, porque ela é uma escola diferenciada das outras escolas que a gente tem em São Paulo. Em geral, as escolas de teatro elas estão muito direcionadas para o trabalho do ator, especificamente. E aqui nós temos 8 áreas que a gente chama das artes do palco, que nós denominamos artes do palco. E essas áreas elas estão sempre em diálogo. Então, mesmo que você vá prestar atuação, você não vai ficar centralizado só no trabalho de atuação. A atuação sempre conversará com a cenografia, com a dramaturgia, com a direção, com técnicas de palco, com iluminação, com sonoplastia, né, com todos esses cursos. Então, é sempre uma formação específica no curso que você escolheu, que se amplia, que se abre para os outros cursos. Esse projeto ele é gestado, né, tem um processo de gestão que é a Associação dos Artistas Amigos da Praça, a DAAP. Então, esse grupo de artistas que 3 anos antes estavam conversando e pensando que escola eles gostariam de ter estudado, criaram uma organização social. E essa organização social recebeu um selo de qualidade, um selo de gestão que permite atuar na área de cultura em diversos âmbitos. Então, se constituiu ali um grupo, uma associação privada, que neste momento recebe uma verba da Secretaria Estadual da Cultura para que esse projeto possa acontecer, né? O que é sempre uma batalha muito grande, uma questão política muito importante para nós, porque nós acreditamos que a Secretaria de Cultura não deve investir só em produção artística, só em trabalhos artísticos, mas é fundamental que ela também tenha um olhar para a formação dos artistas. E a formação que nós temos aqui é uma formação que engloba 2 anos de experiências, né, dentro da escola, constituindo uma carga horária bastante significativa, mesmo sabendo que essa carga horária não vai, de fato, indicar, aprofundar a formação de vocês em todos os âmbitos. O que nós damos aqui são trajetórias, caminhos, possibilidades. Tanto é que, quando vocês completam os 4 módulos, em geral, esses aprendizes recebem uma camiseta que está dizendo: o importante é não estar pronto, entendendo que o trabalho do artista é num contínuo estudo, num contínuo processo de pesquisa e de investigação. Esse projeto ele surge aqui da Praça Roosevelt, né? Então,
antes dos artistas chegarem aqui, a Praça Roosevelt era um espaço bastante degradado, com violência, com drogas, com prostituição. Os grupos vêm para a praça, né? Especificamente, esse trabalho começa com o grupo Sátiros, e a primeira ação que o grupo Sátiros faz, ao vir para a praça, é abrir as portas do teatro para a praça. E a praça, ela passa a ser, ora, temas dos trabalhos que o grupo vai fazer, ora, traz para dentro do teatro as pessoas que habitam, que estão aqui na praça. E esse movimento, como vocês sabem, acabou criando um polo cultural extremamente importante e significativo na cidade, né? Então, hoje nós temos vários grupos de teatro que aqui atuam, né? Aqui tem uma efervescência artística, de trabalhos que acontecem, de pesquisa, e que tem conduzido, inclusive, um olhar do teatro em São Paulo e para outros lugares do nosso país. Então, no encontro desses grupos, no olhar desses grupos para o teatro, para a maneira como se produz teatro, que vai surgir a SP Escola de Teatro, né? Então, esse prédio que vocês estão aqui é uma das sedes que nós temos. Nós temos uma outra sede que é na Marquês de Itu, mas muito provavelmente em 2017 nós vamos retornar para a sede Brás, que é um prédio histórico que está sendo nesse momento restaurado, que é um prédio muito bonito, fica ali perto da estação Bresser de metrô, entre o Bresser e o Brás. E nós deveremos retornar para lá. Por quê? Porque a escola cresceu, assumiu uma série de ações e ela não cabe só neste prédio. Então é preciso que a gente ocupe também outros territórios. Exatamente em função desse olhar que a escola tem para a cidade, para o lugar onde ela está, que nós temos uma série de projetos, e entre eles um projeto voltado para a discussão e a perspectiva de gêneros. Então, todas as nossas recepcionistas, elas são transexuais, né? Porque a ideia não era eliminar essas pessoas desse local, né? Mas é dar outra dignidade, outras possibilidades, outra visibilidade de trabalho para essas pessoas, né? Então, elas atuam na recepção, com exceção da Flávia, que hoje trabalha na biblioteca, né? E nos ajuda lá na biblioteca. Muitas delas, ao entrar na escola, passaram por um processo de formação, então tiveram condições de fazer cursos universitários, de ter uma formação, um investimento nesse sentido. E essa escola tem ali como mote a ideia de artistas que formam artistas. O que significa isso? Que, em geral, as pessoas que trabalham aqui na escola, que vão estar à frente das pesquisas, das aulas, não necessariamente têm um vínculo com uma formação pedagógica ligada à licenciatura, né? Mas são pessoas que estão ali na lida com a cena, na lida com o teatro, e trabalham com o teatro cotidianamente. Então, isso cria uma proximidade muito grande com o aprendizado teatral e com o próprio ofício teatral, porque vocês vão ter contato com pessoas que estão com os mesmos questionamentos, com perspectivas de pesquisas, de investigação, que eles trazem para o espaço da sala de aula, para o espaço aqui de trabalho de vocês, né? Então, nós priorizamos sempre os artistas que estão atuando, que têm um papel de destaque, são artistas que pertencem a grupos teatrais, que têm uma trajetória reconhecida dentro dessa área. Como que está organizado a estrutura, né? Nós temos um ensino que a gente chama de modular, ou seja, são 4 módulos, cada módulo dura um semestre, e ao passar pelos 4 módulos, vocês recebem um certificado. Esse certificado dá a possibilidade de vocês irem até o Sindicato dos Artistas e lá requererem o DRT, quer dizer, o Registro Profissional do Trabalho, de trabalho que vocês podem ter, e vocês precisam desse registro para que, de fato, possam atuar,
né? Ela é uma escola livre, ou seja, ela não está ligada a todas as relações de uma escola que está atrelada ao Ministério da Educação ou à Secretaria de Educação, e a opção por ser uma escola livre é exatamente poder ter aqui artistas que trabalham com teatro, mesmo porque nós temos também cursos que não são reconhecidos ainda, por exemplo, dramaturgia não é um curso reconhecido, né? E se a gente só trabalhasse com cursos reconhecidos e tivéssemos atrelados à Secretaria de Educação, nós só poderíamos ter aqui na escola pessoas que tivessem uma trajetória acadêmica. E nós achamos que este ofício do artista não necessariamente passa por uma formação acadêmica, né? Nós não temos nenhum problema com a academia, estamos lá o tempo todo dialogando com ela e criando, trocando conhecimento, mas também nós destacamos e reconhecemos o quanto do ofício do artista está ligado ao próprio fazer, à própria experiência que ele cotidianamente está trabalhando ali. Cada módulo, a gente tem uma cor, né? Então a gente tem o módulo verde, temos o módulo amarelo, o módulo azul e o módulo vermelho. Por que que eles têm cor? E não é primeiro, não é segundo, não é terceiro, não é quarto. Porque ele não é seriado. Você não precisa ter feito o módulo verde para fazer o azul, você não precisa ter feito o azul para fazer o amarelo, você não precisava ter feito o amarelo para fazer o vermelho, né? Cada módulo ele é independente, ele tem um começo, meio e fim nele mesmo. E é o conjunto, repito, dos 4 módulos é que vai trazer a formação de vocês, vai trazer essa experiência que a escola oferece. O que organiza, então, esses módulos, né? Nós não trabalhamos aqui com a ideia de disciplina de grade curricular. E essa é uma outra questão que nos fez também optar por uma escola livre. Porque se nós estivéssemos atrelados lá à Secretaria de Educação, nós teríamos que constituir uma grade curricular, ou seja, teria que ter aula de história X, de corpo Y, né? E essa grade curricular ela seria reproduzida e repetida a todo semestre, estivesse quem estivesse aqui, né? Como nós acreditamos que o teatro também é um trabalho relacional, depende das pessoas que estão envolvidas. Boa parte dos artistas que criaram essa escola vem de experiências de teatro de grupo, ou seja, de um teatro de pesquisa, de investigação. Nós acreditamos que não é primeiro sabendo para depois aplicar o trabalho, né? É fazendo para depois saber, né? Ou, ao saber, eu consigo alimentar o meu fazer. Então, é exatamente nessa relação de troca. Então, os módulos têm essas cores, primeiro reverenciando as cores do metrô, né? Porque é uma escola muito voltada para essa efervescência de São Paulo. E se vocês observarem o metrô, se eu entro na linha vermelha, eu saio num determinado ponto. Se eu entro na linha amarela, eu saio num determinado ponto, né? Ou seja, em qualquer um desses módulos que vocês entrarem, vocês vão criar uma experiência própria. Então, no semestre que vem, nós teremos o módulo azul e verde, né, Johnny? Azul e verde. Então, alguns de vocês entrarão no módulo verde, e aí provavelmente farão uma experiência no módulo amarelo, depois no módulo azul e no vermelho. Quem entrar no módulo azul vai fazer a experiência do módulo vermelho, depois o verde e o amarelo. Essa sequência a escola sempre oferece. Verde, amarelo, azul e vermelho. Mas não necessariamente vocês fazem os módulos na mesma sequência, porque depende por onde vocês entram na escola e em que momento vocês entram na escola, tá? O que organiza cada módulo, se a gente não tem uma grade curricular, que nós não temos umas disciplinas que determinam isso, são esses 4 elementos. O eixo, o operador, o material e o artista pedagogo. O eixo é a investigação estética, né? Então, no verde, o eixo é personagem, conflito. O que é pensar o teatro a partir do personagem e do conflito? No amarelo é a narratividade. O que é pensar a cena narrativa? O que é um teatro narrativo? No azul é a performatividade, né? Então, o que é um teatro performativo? Como ele se configura? E no vermelho,
os núcleos de trabalho são organizados e eles definem qual é o eixo de pesquisa. Então, isso fica a critério dos aprendizes envolvidos naquele módulo. O operador é sempre um pensador, que nos ajuda a olhar para o mundo, que nos ajuda a pensar o mundo. Nesse sentido, o eixo e o operador fazem essa relação entre conteúdo e forma. Ou seja, quando eu estou em cena, eu tenho uma linguagem que eu estou operando, que é do teatro, mas eu quero dizer alguma coisa, eu quero falar alguma coisa sobre o mundo. O material é por onde nós começamos essa pesquisa, né? Então, um exemplo, nesse semestre, nós temos o módulo amarelo acontecendo, que é narratividade, e o módulo vermelho, né, que é onde os núcleos estão organizados e pensando nas suas pesquisas. Na narratividade, o operador ele é filia, que é um termo grego que significa amizade. Mas a gente não está estudando a filia só a partir da perspectiva grega, mas o que é essa filia na contemporaneidade, muito a partir de artigos, de olhar de um psicanalista chamado Jorge Forbes. Então, o Jorge Forbes está nos ajudando a pensar num teatro narrativo, levar para a cena questões que nos interessam discutir sobre a amizade na contemporaneidade. O que é a amizade na contemporaneidade? O que isso significa? E o material por onde nós começamos foram a partir de relatos que os dramaturgos contaram, escreveram, de experiências de amizade, da vida deles, das relações pessoais que eles tiveram. Então, esse material chegou na sala de trabalho e, a partir daí, começou-se a pesquisa a ser elaborada e a construção desse trabalho cênico. E o artista pedagogo é sempre quando a gente olha para um artista que trabalha com essa perspectiva, por exemplo, do caso amarelo da narratividade, e que ele pode nos servir de inspirador, né? Então, eu posso olhar para a trajetória desse artista e me inspirar no meu trabalho. Para a gente entender que um processo de criação, ele sempre está atrelado à maneira como nós somos provocados pelo mundo, à maneira como nós somos provocados por outros artistas, né? E é uma forma também de nós nos inserirmos nessa relação entre contemporaneidade e tradição. A escola tem um pé muito grande na contemporaneidade, ou seja, que teatro é esse que podemos fazer hoje, no lugar onde nós encontramos, no momento que nós nos encontramos. Mas nós não negamos que antes desse momento também tiveram outros artistas pesquisando, pensando, elaborando o trabalho teatral, né? Então, o conjunto desses elementos, eles são combinados de N maneiras, a partir de artistas que vêm aqui, conversam conosco, que vão nos provocando, até o momento em que cada curso, né, vai se organizando em 8 núcleos, né? Então, os 8 cursos vão ser divididos em 8 núcleos de trabalho, e esses 8 núcleos de trabalho formam como se fossem 8 grupos de teatro acontecendo aqui dentro da escola. Então, em cada núcleo, por exemplo, você pode ter lá 6 atores, 2 dramaturgos, 2 diretores, 2 cenógrafos, 2 sonoplastas, 2 técnicos de palco e etc. O que é uma loucura, né? Porque todas essas áreas estão num status de criação, elas precisam lidar e dialogar para chegar numa cena, precisa lidar e dialogar com seu próprio parceiro de trabalho. Então, o tempo todo, nós somos provocados para pensar nas relações de trabalho, de como elas se processam e como o encontro dessas pessoas podem, de fato, formalizar um trabalho de cena, de pesquisa. Nós temos 3 inspiradores que nos ajudam a pensar nessas questões que eu estou dizendo para vocês. Um é a ideia de território proposto por Milton Santos. O Milton Santos é um geógrafo e ele diz que um espaço
ele não é marcado pelas suas fronteiras, mas sim pelo sentido que nós damos para esse espaço. Então, a ideia de território da escola é desde perceber que essas 4 paredes, elas não encerram o conhecimento, mas elas ampliam esse conhecimento, que a ideia de território e a ideia de trabalho dentro dessa sala deve se expandir e se relacionar com outras áreas de conhecimento, e esta sala, a cada experimento, a cada experiência, assume um sentido, se transforma dentro de uma proposição que os núcleos de trabalho trazem aqui. Então, como nós trabalhamos esses territórios? O semestre começa com o que a gente chama de processo, é quando a gente começa a investigar todos esses elementos que eu disse aqui para vocês, e a gente vai em busca de conhecimento, de pesquisa para esses elementos. Aí nós temos um segundo momento, que são os experimentos, que é quando vocês constituem novos grupos de trabalho e vão para a pesquisa da cena. E aí tem um terceiro momento, que é a formação. É quando nós olhamos para essa trajetória do experimento e do processo, avaliamos como foi essa trajetória e a gente repensa na continuidade dessa pesquisa, dessa investigação. Então, isso acontece 3 vezes no semestre. Então, durante o semestre, vocês têm lá 3 experimentos que estão acontecendo, estão se autoalimentando e buscando essas investigações. Ao contrário de outras escolas, em geral, o que acontece? A gente passa por um processo de formação e, ao final do curso, nós fazemos a aplicação disso num trabalho teatral. Aqui é o contrário. A cada semestre, nós mergulhamos no teatro, porque é nesse mergulho no teatro que nós percebemos que se constrói o conhecimento, se constrói uma visão teatral, e é aprender fazendo. O outro inspirador é o Paulo Freire, com a ideia de emancipação, ou seja, todos nós aqui estamos em processo de aprendizagem, todos nós estamos em processo de conhecimento, de construção de trabalho. Nesse sentido, quando nós pensamos na emancipação, nós imaginamos que este conhecimento, que é trazido para a sala de aula, que depois vai ser transformado em teatro, ele só tem sentido se vocês se apropriarem dele, né? E se vocês transformarem esse conhecimento, se vocês tornarem esse conhecimento próximo das expectativas, da visão de mundo de vocês, do teatro que vocês acreditam e que vocês acham que é possível. Então, a emancipação é perceber o conhecimento como esse universo que nos amplia, que nos localiza, que nos faz se relacionar com o teatro, e não que nos aprisiona. E o outro é um físico, o Capra, né? O Capra, ele tem uma perspectiva da física que é esta física que é a questão sistêmica, ou seja, quando eu olho para um problema e a partir de onde eu olho para esse problema, eu vou encontrar algumas saídas. Se eu mudo a perspectiva desse problema, isso me conduz para um outro lado, né? O Capra, vocês já devem ter visto e lido alguma coisa sobre ele. Tem uma obra dele que é muito conhecida, que é o ponto de mutação, né? Ou seja, nada está estabilizado, tudo está em movimento e tudo pode se modificar a qualquer momento. Então, o teatro é exatamente uma experiência dessa ordem, né? É uma experiência que nos coloca o tempo todo em movimento, o tempo todo em processo de transformação, como é da própria vida, né? O teatro vai falar da vida e a nossa vida é exatamente nessa proposição. Essas fotos que vocês estão vendo são fotos de trabalhos que nós já fizemos aqui, de experimentos que foram criados pelos aprendizes, né? Então, Artes do Palco tem os 8 cursos, que é atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco. E esses cursos, eles são coordenados por artistas, né? Então, nós temos ali a Marici Salomão, que é de dramaturgia, o JC Serrone, de cenografia, o Raul Barreto, de humor, embaixo, o Rodolfo Vasques, de direção,
Ao centro, o Ivan Cabral, que é o diretor executivo. Acima, o Guilherme Bonfante, de iluminação. Temos o Raul Teixeira, de sonoplastia, né, ao lado do Guilherme, que está de óculos. E embaixo, o Hugo Pozzolo, que é coordenador do curso de atuação, né? Então, são artistas que têm um trabalho teatral da cena e que também dedicam parte do seu tempo no gerenciamento dos cursos, na coordenação dos cursos, no pensar das propostas pedagógicas e artísticas da escola. E cada curso também tem um grupo de formadores que acompanham vocês nesse processo a cada semestre. Então, Felipe Brancaleão, que é de atuação, Telume Ellen, de cenografia, Suzana Aragão, de humor, e Bernadette Alves, que é de direção. Então, esse grupo que está acima. Embaixo, a gente tem a Vivi Ramos, que é de técnicas de palco, Alessandro Toller, de dramaturgia, Francisco Turbiani, de iluminação, e Renato Navarro, de sonoplastia. Então, essa equipe é que acompanha vocês nas questões específicas do curso, na formação de vocês, além de uma série de outros artistas que passam pelos cursos a cada semestre, dependendo do projeto que a gente tem aqui. E nós temos aqui os responsáveis por outras ações que também são desenvolvidas aqui na escola. Então, a escola tem os cursos de extensão, né? Tem os projetos especiais, tem o intercâmbio e tem o Kairos. Os cursos de extensão são cursos de uma duração menor, que são oferecidos para vocês, que serão aprendizes regulares da escola, mas para todos os interessados, e, em geral, estão em diálogo com os cursos regulares, mas ampliando este conhecimento. Os projetos especiais é quando nós recebemos artistas que fazem residência aqui na escola. Esses artistas, ao fazerem residência na escola, também criam uma troca no seu processo de trabalho, no seu modo de fazer teatro com os cursos regulares, às vezes oferecendo cursos, às vezes atuando dentro dos cursos. O intercâmbio é uma série de convênios que nós temos com diversas instituições. Então, nesse momento, por exemplo, a gente tem um grupo que está na Suécia, de um intercâmbio que nós temos com a Universidade da Suécia, onde vêm artistas de lá trabalhar conosco, e nós vamos para lá também trocar informações com eles. E o Kairos é um deus grego, não é o livro do Padre Marcelo, tá certo? Antes de ter o livro do Padre Marcelo, já existia o Kairos. E o Kairos é o deus da oportunidade, né? Então, aqui é exatamente esse espaço que vai pensar no processo de profissionalização de vocês, que vai trazer propostas de trabalho que vocês possam assumir, e cuida também de algo que é bastante importante para nós, que é a Bolsa Oportunidade. Então, nesse semestre, por exemplo, nós temos 80 bolsas que são oferecidas para que os aprendizes possam estudar aqui na escola e manter os seus estudos aqui na escola, né? A escola ela tem 2 períodos. Ela tem um período da manhã, que vai das 9 até às 13, e o período da tarde, que vai das 14h30 às 18h30. E aos sábados, ele é o dia inteiro, né? Então, é das 9 às 18h30. Tem dias que vocês vão ficar o dia inteiro, né? Por exemplo, todas as aberturas de sala de trabalho, de pesquisa, que são os territórios culturais, vocês ficam o dia inteiro. Tem dias que o próprio coordenador e formador vai falar assim, olha, vocês vão ter aula só de manhã ou só à tarde, para que o outro período vocês possam estar estudando, possam se dedicar lá ao trabalho de pesquisa que precisa para aquele módulo. Eu trouxe aqui para vocês também 2 vídeos, eles são curtos, que eles vão falar um pouco dessa questão toda que eu disse, institucional, e aí vocês vão ter a oportunidade de ouvir o Ivan Cabral falar sobre isso, que é o diretor executivo, e um outro vídeo, que é uma animação, que fala sobre essa questão pedagógica. Por que a escola está pensada e estruturada dentro desse processo pedagógico? E aí, se houver tempo, a gente abre para vocês fazerem perguntas, levantarem dúvidas e assim por diante. Tá bom?
A educação integrada está na base da SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Sua inspiração nasce da inquietação dos artistas em sua lida e é ancorada nos conceitos de algumas das principais correntes contemporâneas da formação do pensamento e da cultura. Do educador Paulo Freire vem a proposta da pedagogia da autonomia, segundo a qual quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Do geógrafo Milton Santos, a noção de território e de espacialização, que entende o lugar, seja público ou privado, como o espaço do acontecer solidário. Do físico e ambientalista austríaco Fritjof Capra, a visão sistêmica do processo cognitivo. Os principais pressupostos pedagógicos da SP Escola de Teatro são ensino não acumulativo, ensino não hierárquico e ensino modular. A escola oferece formação técnica em 8 cursos regulares: atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco, além dos cursos de difusão cultural. Também uma de suas bases é o programa Kairos, que tem por objetivo colocar em prática o olhar humanista da instituição sobre os indivíduos que a constituem. Lançado em novembro de 2009, a SP Escola de Teatro oferece, anualmente, 390 vagas para seus cursos regulares no período matutino e vespertino e cerca de 800 por ano em seus cursos de difusão cultural. O site da escola recebe aproximadamente 17 mil acessos mensais. Mais de 50 profissionais de reconhecido mérito participam na formação dos aprendizes. A SP Escola de Teatro nutre o forte desejo de fomentar expressões artísticas e humanísticas, a partir de novas discussões acerca do fazer, do mobilizar e do refletir sociocultural. Pretende, principalmente, colocar em pauta o poder transformador da arte. É difícil para nós imaginar que o universo existe independentemente do nosso olhar. Os sistemas solares, suas estrelas, suas leis de funcionamento, os planetas com seus ambientes, mares, rios, plantas, espécies de animais, etc., constituem a objetividade de um universo complexo e profundamente dinâmico, do qual evoluímos e hoje fazemos parte. Na medida em que caminhamos pelo mundo, criamos músicas, astronomias, teatros, economias, enfim, infinitas maneiras plurais de olhar, compreender e inventar o universo, suas leis e nossas relações com ele. Nossa interação com o mundo frequentemente está orientada por pessoas e ações que funcionam como eixos, dos quais queremos nos aproximar ou nos distanciar. Às vezes, conviver com pessoas muito diferentes de nós faz com que a gente perca as nossas certezas, nosso chão, e entremos em crise. Esses são os momentos em que temos a chance de olhar para novos referenciais, para nossa memória e inventar estratégias de ação. Assim podemos reinventar nossa identidade no mundo em que vivemos, criando conhecimento. A SP Escola de Teatro acredita que esse processo desencadeado no encontro entre diferenças está na base da criação artística. Isso gera um modo bastante dinâmico de isso acontecer. Pode ser composto por entrevistas, memórias minhas ou de outras pessoas, uma obra de arte, uma experiência, uma observação em loco, objetos de nossa vida pessoal, de nossa cultura, enfim, qualquer coisa que sirva de inspiração à pesquisa cênica. Como todo planeta, nosso mundo de coisas vai precisar de um eixo que ajudará a organizar a sua estrutura por meio de uma seleção de técnicas e vivências. O eixo é como nós vamos compor. Então, temos agora um mundo de coisas e possibilidades, organizado em torno de um eixo que orienta
sua estrutura e seu movimento. Mas como olhar para esse planeta em constante dinâmica? Precisamos de alguém que nos ajude a criar um olhar ao mesmo tempo poroso e crítico para o material e para o eixo. Esse é o nosso operador. Em geral, é um pensador artista contemporâneo, através do qual nós vamos olhar para a produção artística ao longo do módulo. Bom, então temos diante de nós um mundo de coisas que se organizam em torno de um eixo. Nós olhamos para ele através de um campo específico. Durante o processo, a experiência com que é diferente de nós nos faz olhar para baixo e perceber que já não temos mais chão. Mas quando olhamos para o lado, há um artista que pode nos inspirar e que parece ter tido questões muito semelhantes às nossas, ou esteve em situações muito parecidas. Esse é o artista pedagogo, um artista que, de alguma forma, pode inspirar processos de criação em modos próprios de produção através de procedimentos, temas e recursos estéticos. Assim, a proposta pedagógica da SP Escola de Teatro, uma experiência de criação em que indivíduos e coletivos se organizam criativamente a partir de um sistema dinâmico composto por eixo, operador, material e artista pedagogo, um em relação ao outro, sempre com profunda e constante dinâmica. Provavelmente muitas dúvidas, né? Porque é uma experiência bastante singular, né? E diferenciada no modo de se aprender, no modo de ensinar, e que a gente tenha, durante esses anos todos, olhado para essas perspectivas e repensado o tempo todo nesse trabalho, né? Então tem uma questão aqui na escola que para nós é muito importante, de a gente entender que pedagogia também é criação, né? E é o teatro que vai determinar para nós quais são as pedagogias que a gente precisa operar, que nós precisamos se deter para organizar o nosso trabalho de pesquisa, o nosso trabalho de cena, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ele vai te dar um microfone para sua voz sair lá também na nossa que legal. Como coordenador, e também pensando no que foi apresentado para a gente, como vocês veem o processo do edital, o processo da avaliação para poder ingressar na escola? Para a gente isso é sempre bastante complicado, porque o nosso desejo é que todos que se inscrevessem poderiam, né, todos que estivessem inscritos pudessem estar aqui na escola e trabalhar conosco. Mas nós temos, primeiro, que entender que a gente tem que ter um número ideal para esse trabalho acontecer, né, que são 25 pessoas em cada curso, com exceção em direção, que são só 20, e que também, quando vocês entram, já existe lá um grupo de pessoas trabalhando, porque a cada semestre, né, alguns permanecem, outros encerram a sua trajetória e assim por diante. Então, o que nós tentamos fazer é um processo seletivo que está organizado em 2 momentos. Um é o da entrevista, onde a gente olha para vocês e percebe fundamentalmente o interesse, o desejo de poder estar aqui. E o outro é uma avaliação escrita, para que a gente possa também compreender como que está lá o processo de organização de ideias, de concatenar as ideias de vocês, né? A entrevista ela tem peso 2. Ou seja, ela é mais importante, ela tem um peso maior no primeiro momento em relação à redação. O segundo momento é o momento que nós vamos para as atividades práticas relacionadas aos cursos de vocês, ao trabalho de ateliê, ao trabalho de criação. E ali nós estamos olhando para as habilidades de vocês, para a capacidade de produção, de criação que cada um de vocês traz. E também olhando com quem vocês vão se inserir. Qual é o grupo que está ali que vocês vão se encontrar. Então, muitas vezes, individualmente, há um trabalho bastante interessante de criação e tal, mas quando a gente percebe essa relação no coletivo, ela se perde. Porque a escola
tem muito interesse, e todo o trabalho dela está construído não nos talentos individuais, mas nos processos coletivos. É nesse sentido que também a gente não acredita no teatro só do protagonista. O teatro não é formado só de protagonistas, né? O teatro é formado de um coletivo, de um conjunto de pessoas, de pensamentos, de formas de organizar que dá sentido àquela arte, né? Se há um protagonista, é o próprio teatro, é a própria cena que nós conseguimos construir, né? Então, é dessa ordem que a gente tem trabalhado e olhado. E a gente tem buscado olhar para vocês a partir do que vocês trazem e a partir das possibilidades de encontro que nós poderemos criar com vocês, né? Então, caso vocês não venham ser aprovados, não achem que é porque vocês não têm talento, não achem porque vocês não nos interessam. É porque tem um momento ali do semestre, as pessoas que já estão no curso, as circunstâncias que ali estão, que talvez não permitem que aquele encontro se dê naquele momento. Tanto é que a gente tem pessoas aqui que prestam 2, 3 vezes o processo seletivo. E tem sido um processo seletivo bastante concorrido. Em atuação, às vezes a gente tem 900 pessoas para 10 vagas, para 5 vagas, né? Então, é bastante concorrido assim nesse sentido. Tá? Alguém mais? Acho que está ligado. Nesse segundo momento, como é que se dá? Você falou que são ateliês, mas como é que se dá essa seleção? Que curso mesmo que você vai se inscrever? Para mim, atuação. Mas eu acho que isso de maneira geral. Né? Cada um tem sua especificidade. Sim, mas é que eu vou responder exemplificando, que acho que fica mais claro para você, né? Então, por exemplo, em atuação, o Hugo Pozzolo, que é o coordenador do curso, ele vê isso em 3 momentos. Uma proposição de textos, que já está lá, inclusive, no edital, que vocês vão escolher um desses textos e apresentar uma cena. Um trabalho que acontece em conjunto com outros atores, né, que vai... Seria uma improvisação. É sempre colado a um texto, a um processo de um texto. E aí tem um trabalho que a gente chama de ateliê, que a gente reproduz uma experiência de sala de aula, né? Então vem um artista e vai dar uma aula para vocês. E aí essa experiência é que possibilita o Hugo e o grupo de artistas que estão avaliando nesse momento, perceber como que você funciona no coletivo, como é a relação desse trabalho no coletivo, né? E isso num dia só? Não, são vários dias. Ah, bacana. Vários dias. Do primeiro momento ao segundo, o primeiro momento, a entrevista e a avaliação, todos que estão inscritos passam por isso, tá? Primeira entrevista, depois a avaliação escrita. Aí do primeiro momento ao segundo momento tem uma seleção, né? Então, só um determinado grupo que passou por essa primeira etapa, que foi selecionado, que vem para o segundo momento. E aí você passa por todas as ações que são propostas lá para a atuação e assim por diante. Então, por exemplo, em técnicas de palco, né? O que vai ser proposto ali? Tem uma proposição de aula, né, para ver como que se trabalha ali coletivamente, mas aí o Serrone, que é o coordenador do curso, propõe atividades de criação, né? Então, já tiveram atividades que eram uma folha de papel, e como que com essa folha de papel você chega numa construção vertical, né, uma escultura, pode ser um desenho e assim por diante, né? Lógico que nós levamos em consideração que muitos de vocês estão tendo essa experiência artística pela primeira vez. Então, não é uma questão específica, muitas vezes, né, técnica, ao extremo do curso, mas é como você se expressa ali com a provocação que está sendo dada para vocês. Tá? É isso. Então, obrigado, boa noite. E espero tê-los aqui em breve, tá bom?